Então eu já tinha feito isso, né? Já tinha dado essa dica, mas eu não vi claramente os benefícios disso, né? Eu já tinha falado sobre a aula de artes marciais nas escolas públicas ou até privadas mesmo, né? De preferência artes marciais orientais. É que eu não estudei as outras, né? Mas provavelmente deve ter a mesma tese, que é o que? A artes marciais orientais mexe com o físico, o espiritual e o equilíbrio emocional, né? Que faz com que mexe com o corpo. E aí, você colocando na escola, estimula os jovens a aprender a pensar, né? Filosofia chinesa, aquela coisa toda, japonesa, aquela coisa toda, o equilíbrio, né? Vai ter um senso de proteção a si mesmo e proteger as outras pessoas. Esse jovem vai ter flexibilidade no corpo, tanto homem como a menina. Aí no futuro, eles podem ser dançarinos ou dançarinas. Eles podem ser jogadores de futebol com mais qualidade, com mais movimentos no corpo por causa das artes marciais. Eles podem ser atletas das Olimpíadas, como ginastas, alguma coisa assim. O que mais? E até pensando, aí você fala, mas o que o Brasil vai ganhar com isso? No momento não. Não vai ter muita coisa, vai até gastar, porque vai ter que pagar, investir mais na educação. Mas a longo prazo, de repente essas jogadoras, eu estou assistindo jogo de futebol feminino, aí me lembrei essa ideia, mas tem várias outras. Os jogadores de futebol, alguma coisa, aí o que vai acontecer? Elas vão ficar habilidosas, né? Outros países, principalmente os países europeus, eles têm histórico, né, de contratar jogadoras, de ter time de futebol lá profissionais, aqui no Brasil já não é tanto assim. E o que vai acontecer? Eles vão contratar esses jogadores. Esses jogadores têm família onde? No Brasil, não é? Aí quando elas recebem um dinheiro de lá, eles mandam o dinheiro para onde? Pro Brasil. E vão gastar um dinheiro no Brasil. Mexer na economia também. Isso pensando a longo prazo. Ou de repente aquela jogadora que viajou lá para outro estado, para outro país, de repente ganhou muita grana, investiu na família dela aqui, ou dele, e de repente eles abrem algum negócio aqui, um mercado, ou abrem outras coisas, ou compram uma empresa ou seja, não vai mexer na economia, isso a longo prazo. Não, isso tudo a gente mexendo só na educação, só em um detalhe, se colocar artes marciais nas escolas na educação física, olha só que detalhe. A longo prazo vai ter um resultado financeiro para o Brasil. E agora querendo estimular mais os jovens a ficar na escola, né? Que eu estava falando sobre ordem e progresso. Quem constrói a ordem numa escola, por exemplo? É a prefeitura, o governo e a diretora que controla a escola, correto? E aí o que acontece? Tirando essas artes marciais, por exemplo, filosofia é muito importante para uma cultura, né? Até para as pessoas mesmo. Só que filosofia as pessoas acham chato. O que vocês podem fazer? Não sei se os filósofos nas faculdades aprendem, né, a identificar a filosofia através de músicas, né? Através de filmes, né? Então seria bacana também, seria muito interessante. E poesias também, você pode se envolver com filosofia, e isso faz com que os jovens que gostam de música ou são, como é que fala? São jovens, né, que fazem música, por exemplo, eles vão ter mais estímulos, vão ter mais criatividade para criar músicas, até para isso também, vão ganhar mais grana por causa disso também, né? Também, então, ou seja, tem coisas tão legais que você pode aprender na escola, que é para a vida dessas pessoas, né? Isso eu falo em todo estilo de música, por exemplo. Onde eu estava assistindo música gospel, por exemplo, você vê a letra na música dos caras, é sinistra, mas tem outro estilo de música rock, outros tipos aí, que quanto mais subsídios você tem, né, e conhecimento de palavras, de histórias, você consegue construir, ou seja, formar uma música com mais qualidade, com recado, com pensamentos mais legal. E outro detalhe agora que eu lembrei também, outra coisa que eu tinha dado uma dica uma vez, é inglês nas escolas. Em inglês tem, só que o inglês a gente não aprende na escola, correto? As pessoas, tem gente que nem gosta do inglês da escola. Mas por quê?
o inglês é verbo to be. Eu me lembro que eu tive aula de inglês também, já coloquei minha pequenininha para aprender inglês. Verbo to be, verbo to be. Ninguém quer aprender verbo to be, a gente que primeiro quer aprender o inglês, depois a gente tem que pensar no verbo to be. Primeiro a gente tem que ter uma ideia mais ou menos. Né? Verbo to be, eu sei que é importante, mas não é o necessário ali para quem está começando. Pô. Aula de inglês, para quem fez aula de inglês sabe disso, que o verbo to be é importante, sim, mas para aprender mesmo, primeiro, seria mais ou menos como você quer aprender a tocar violão. Primeiro você tem que aprender a tocar violão, eu pelo menos minha tese. Primeiro você tem que bater, ver como é legal tocar violão para depois você pegar a teoria. Né? Tem gente que desiste porque começa com a teoria. É mais ou menos isso. Então seria bacana você pegar o inglês e juntar com músicas inglesas mesmo, e aí pede para a pessoa traduzir, né, rocks, por exemplo, pop, né? E automaticamente a pessoa vai se assimilando, né? Vai se associando ao inglês. Né? E aí vai gostando mais do inglês. E o jovem vai gostar mais também, principalmente os cantores aí, quem manja de música, sabendo que tá escutando aquela música e sabe da história da música, por exemplo. Então vai ajudar também os... Então eu já tinha pensado nisso, esse tipo de coisas. E lógico que moral cristã nas escolas também, tá? Não vou puxar agora a minha sardinha, mas isso é para mexer mais na ética e outras coisas para os jovens crescer já. Mas na arte marciais orientais na escola já vai aprender.